aproveitando a ocasião do fim do mês para trazer um book haul para vocês, além dos livros que eu comprei durante a Bienal. Eu sei que eu comprei vários livros na Bienal, não foram tantos quanto eu queria, mas ao longo do mês eu também fiz outras aquisições que eu vou compartilhar com vocês e comentar um pouquinho das minhas leituras. Antes de começar esse vídeo, eu não poderia deixar a oportunidade de passar de apresentar a vocês o meu livro de fantasia sombria, Dorro. Passei 10 anos trabalhando nesse livro, então é o que eu falo. Às vezes você pode até não gostar da temática do livro, mas eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer ele e saber que eu demorei 10 anos fazendo ele. Ele tá disponível na Shopee, no site da Flive e também no meu Instagram, se vocês quiserem, vai estar todos os links aqui embaixo. Ele vem com uns brindes bem legais, esse é o marcador de página, esse é o cartão postal e também tem a opção com a velhinha literária, tem essência de laranja. Vou até deixar o livro aqui para compor o meu cenário, né? A velhinha aqui do lado da minha outra vela. E vamos para o que interessa, que é o que eu comprei este mês. Descontando os livros que eu comprei na Bienal, tá? Esse book haul não vai contar com os livros da Bienal, porque já tem o livro de book haul da Bienal, então se vocês quiserem é só acessar e ver o que eu comprei na Bienal. Então esses livros aqui não tem nada a ver com Bienal, eu comprei em outras situações e ocasiões. Esse mês foi um mês bastante lucrativo nesse sentido, né, literário, porque eu comprei bastante coisa. Vamos lá. Também temos esses e mais esses aqui. Não vai ter ordem, porque eu também não me lembro qual foi a ordem que eu comprei os livros. Eu comprei este aqui, tá? Que é O Mundo Pós-Aniversário, tá? Esse livro foi escrito pela mesma mulher que escreveu Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu nunca li Precisamos Falar sobre o Kevin, eu vi sim o filme muito tempo atrás. Mas como eu já tinha visto o filme e eu já sabia como se desenrolava, eu nunca senti a necessidade nem vontade de conhecer mais da história. Portanto, sabendo que Precisamos Falar sobre o Kevin é um livro que as pessoas gostam muito, falam muito bem, tecem críticas maravilhosas, eu comprei outro livro da autora para poder ter uma experiência com a autora, sem ser com um livro que eu não estava muito afim de conhecer. Então eu comprei O Mundo Pós-Aniversário, até porque ele tem uma temática muito interessante, coisa meio de looping, de mundos invertidos. Só que o que me desanimou um pouco na leitura, né, que eu acabei ainda não lendo esse livro, foi essa diagramação minúscula. O livro tem letra minúscula, é compatível com a letra de Bíblia. E isso me desanima um pouco, porque às vezes eu leio livros que eu tenho a sensação de que eu não saio do lugar, que eu leio, que o livro não acaba nunca. E eu não estou numa fase, sabe, muito boa pra ter, digamos assim, eu não tô muito disponível pra agarrar num livro, sabe? Eu preciso entrar num livro que eu saiba que eu vou fluir e vou sair muito bem de lá. Então eu comprei esse livro, por incrível que pareça, foi num sebo, ele tá bem conservado e tal. Mas eu não sei ainda em que momento eu vou ler. Eu tava até bastante ansiosa pra ler quando ele chegou, mas a diagramação realmente me pesou. O único motivo pelo qual eu ainda não li esse livro foi a diagramação, acreditem se quiser. Comprei esse livro que ainda tá empacotadinho, que se chama Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, para o clube de leitura que eu estou participando. Eu sempre quis participar de um clube de leitura que fosse presencial, que a gente fizesse encontros em, sei lá, na casa das pessoas, em restaurantes, e eu finalmente estou num grupo de leitura que se encontra pessoalmente, e eu estou muito feliz. Só que eles estão finalizando ainda um ciclo de leitura, que é o ciclo que eu entrei no meio pro fim, na verdade mais pro fim do que pro meio. E aí eu já adiantei, comprei, aproveitei a Prime Day porque estava com cashback bom e comprei esse livro. Foi em torno de R$32, alguma coisa assim, sem contar a questão do cashback nem nada. E aí, essa edição é muito linda, esse amarelo é belíssimo e eu sou doida pra ler Érico Veríssimo. Por fim, minha oportunidade de ler Érico Veríssimo chegou. Este livro aqui é produto total da Prime Day e algum lapso de consciência que eu tive. Por quê? Esse livro tem essa capa muito verão, eu adoro coisas que são relacionadas ao verão. E o título me remete a um filme que eu gostava muito quando eu era mais nova, que se chamava As Férias da Minha Vida, que se eu não me engano é com a Latifa, Queen Latifah. E eu adorava essa temática de uma pessoa madura que tinha vivido, né, relativamente uma vida muito triste, descobre uma doença e resolve revolucionar a sua vida, gastar todas as economias num super hotel. Eu amo esse filme e eu, por acaso, achei que esse livro tinha a ver com aquilo. E não é um romance adolescente, é uma menina de 17 anos que vai passear. Então, assim, eu não vou mentir pra vocês que
este livro aqui eu não vou ler tão cedo. Casal que Mora ao Lado é minha atual leitura e eu pretendo terminar ainda hoje. Não sei como é que tá a minha agenda, mas eu pretendo terminar ainda hoje. Não tenho muita ressalva pra fazer, principalmente porque eu ainda não cheguei ao fim, mas eu tô curtindo muito a leitura. Foi uma leitura muito fluida, mesmo com a minha rotina muito pesada, muito puxada, eu andando pra um lado e pro outro, sabe, sem parar. Eu não me perdi na leitura, a leitura fluiu bem, todas as vezes que eu encostei nesse livro tava interessante. Falta pouco pra eu terminar, eu tô na página 205 e o livro termina na 291, então assim, questão de algumas horinhas e eu vou terminar. É muito interessante, é um caso bem surpreendente, porque o livro trata de um casal que deixou a filha sozinha em casa para visitar os vizinhos, né? Os vizinhos, eles são amigos dos vizinhos, os vizinhos fizeram um jantar e eles resolvem deixar a filha, porque a babá faltou, né? Deixa a filha ali do lado, porque eles moram pertinho um do outro. Resolvem ir nessa festa com os amigos, só que quando eles voltam, né? Eles estavam vigiando a criança de meia em meia hora. Quando eles voltam, simplesmente a criança não está mais. É uma criança de 8 meses, ela desaparece e nós todos entramos em pânico junto. Cadê a criança? Até meu atual momento nessa leitura eu gostei muito do detetive, porque ele realmente é muito sagaz. Eu já li livros como, por exemplo, O Colega de Quarto, que eu li esse mês, não tenho físico. Vou botar a foto aqui para ilustrar, da qual a principal figura, né, que é o detetive, não me agradou nem um pouco. Eu tive total antipatia pelo Lyra, né, do Colega de Quarto, mas eu gostei desse detetive. Ele é muito profissional, ele tem uma metodologia, as coisas que ele fala e fazem sentido até o momento da história que eu estou vivendo, né? Tudo pode mudar no fim, a gente sabe que o fim pode ser uma coisa que destrói até mesmo a nossa experiência no livro, como foi um pouco O Colega de Quarto. Vou aproveitar para falar rapidamente sobre O Colega de Quarto, porque também foi minha leitura desse mês. E me senti muito chateada, porque eu queria muito ler um livro do Victor Bonini. Eu me senti um pouco enganada, né, pela sinopse, porque a sinopse sugere sim, tá, que é um livro que vai se tratar de algo meio sobrenatural. O Colega de Quarto é uma visão que o Eric tem dentro da casa dele e as coisas começam a aparecer. O micro-ondas liga sozinho de madrugada, a luz acende e apaga sozinho, tem um chinelo que ele nunca viu na vida dentro do quarto de hóspedes, tem uma escova de dente nova. O Eric começa a enlouquecer, quem é que tá ali, o que que tá acontecendo, ele não consegue encontrar uma resposta lógica para aquilo. Então ele procura um detetive particular para investigar o caso. É uma premissa impactante, assim, sinceramente. Existe uma graça na literatura do Victor Bonini que te leva, né, que te faz viajar. Porém, as motivações dos personagens, a vibe do detetive Lyra, totalmente antiética, totalmente inverossímil. Eu não consigo imaginar nada do que o Lyra, o detetive principal do Colega de Quarto, fez na vida real. Ele poderia ter sido processado de diversas formas. Eu teria processado ele, porque é descabido o que ele faz. E às vezes eu tinha até vergonha alheia do personagem principal, porque ele tinha os rompantes das ideias dele, uns rompantes energéticos, assim, que eram totalmente, assim, vergonhosos. Eu ficava tipo assim, calma aí, Lyra. Ele não é um personagem, ele não é um detetive frio, calculista, que estuda as coisas e fala, não, calma aí, eu vou fazer a coisa assim, assado. Ele só faz, e você não sabe nem de onde veio. E a motivação final do Colega de Quarto, de quem realmente matou o Eric, é, assim, tudo bem que em livros de suspense, principalmente investigação policial, o suspeito, o final, quem realmente cometeu o crime é aquele mais impensável. Porém, você consegue ali no final encontrar todas as motivações e realmente compreender e aceitar e falar, cara, é isso, é realmente isso. Por mais que eu não tenha suspeitado em momento algum, só podia ser, e isso faz muito sentido. No caso do Colega de Quarto, eu não concordei, eu achei que a motivação foi, sabe, assim, cara, meu Deus, isso não faz o menor sentido, não dá, nem que eu quisesse muito acreditar pra, né, gostar desse livro, eu não conseguiria acreditar. E isso é a minha experiência pessoal com esse livro, porque obviamente o Victor Bonini tem um potencial espetacular, o livro é muito bem escrito, muito bem trabalhado, ele é muito interessante, a premissa é maravilhosa. Eu queria que o livro tivesse correspondido a essa premissa, porque assim, é muito legal pensar em algo sobrenatural. Tudo bem que na segunda página do livro você já sabe que não vai ser algo sobrenatural, embora a sinopse te dê um pouco a entender isso. Um crime que é questão de tempo até você encontrar as pistas e resolver o caso, sabe? É uma coisa totalmente palpável, totalmente material. Existem, sei lá, 30 pessoas que podiam ter feito isso. Então, dessas 30 pessoas, quem é, sabe, que matou o Eric? Porque a maior suspeita é que o suicídio do Eric não é um suicídio, né? Foi morte matada.
É isso, quem já leu Colega de Quarto? Porque, por exemplo, eu tava conversando com uma amiga e minha amiga falou, cara, eu amei esse livro demais. Como que você não gostou? Entendeu? Então é isso, não deixem, sabe, a minha experiência pessoal, porque é total minha experiência pessoal, desanimar vocês. Isso é uma coisa que eu faço na minha vida constantemente, porque a gente sabe que tem uma máfia de avaliações negativas na Amazon, isso já foi trazido à tona há muito tempo, de que muitas avaliações negativas feitas na Amazon são pagas, né? Alguém pagou para isso acontecer. Então não deixem que avaliações negativas ou avaliações não tão boas desanimem a leitura de vocês, até porque a minha experiência com o Colega de Quarto foi muito gostosa até o fim. Eu li muito rápido, eu li em coisa de um dia esse livro, um dia e meio, mas assim, um dia e meio no sentido de que não é que eu fiquei lendo um dia e meio inteiro, sabe? Eu peguei um dia e no outro eu já tinha terminado, mas fazendo 30 outras coisas, saindo, sabe, visitando meu pai. E mesmo assim eu dei conta de ler esse livro super rápido, porque é convidativo, é fluido. Um livro que pra mim é convidativo e que o fim pode ter sido ruim, não perde o valor, né, pra mim, né. Não tô dizendo que o fim foi ruim, eu tô dizendo no geral. Qualquer livro que tenha tido o desenvolvimento de maneira muito interessante e que o fim não tenha sido tão agradável, não vai me desagradar, porque o principal já foi feito, que foi fazer uma leitura fluida, uma leitura interessante. O fim não vai me desanimar, então assim... Essa foi a minha experiência, mas não deixem de desanimar por causa de avaliação ruim no Scooby, avaliação de outra coisa. Eu sempre deixo para ler as avaliações no final, depois de ler. Vamos passar para o meu próximo compradinho, que também é da Prime Day, tá? Que é esse livrão aqui que eu tava querendo um tempão. Eu espero que você não me decepcione, porque isso aqui tem uma vibe meio terror, né? Algo meio assustador. E eu tô numa vibe de leitura só assim, sabe? Gente feliz, alegria, não tá colando pra mim. Eu só tô querendo ler desgraça e tristeza. E eu acho que aqui vai ter bastante desgraça e tristeza, né? Tem espaço pra ter bastante desgraça e tristeza. Então, por favor, não me decepcione. Esse livro tava na minha lista de desejo, ó, faz tempo. E ele sempre tava numa faixa de R$ 54,90, R$ 52,90. Até na livraria aqui de Campos eu fui. Também tem compradinhos dessa livraria. Esse livro tava nesse 64 e pouco. Só que na Prime Day ele estava em promoção por R$ 25. E eu, obviamente, não podia deixar de passar uma oportunidade dessa. Porque geralmente quando tem Prime Day ou o que... Friday, a lista de desejos sempre passa longe dos descontos da Amazon, então eu comprei e estou muito feliz. E eu também não consigo dizer pra vocês quando que eu vou ler, porque eu tô cheia de coisa pra ler, assim, que já tá na minha lista imediata, tipo, soltei esse que eu tô lendo agora, amanhã mesmo eu tô lendo outro, tipo isso. O Farol, tá? É um livrinho que eu comprei na livraria lá no shopping de Cabo Frio, não é aqui em Campos. E eu adorei demais esse livro. Ele é daquela textura aveludada e extremamente sedosa. Ele tem esse foil aqui. Esse livro chama muita atenção, assim, sabe? Ele é muito bonito. Ele tem uma diagramação super confortável, a letra muito legal, o tamanho bem interessante. Ele tem umas ilustraçõezinhas pra fechar aqui, tá vendo? A virada de... porque é uma história que se passa ao longo de vários anos. E esse livro tem uma vibe muito gostosa, que é uma vibe muito sombria. Eu comprei ele justamente por causa dessa fala aqui. Uma realização extraordinária. O Farol é um thriller, um livro de terror e uma investigação psicológica arrebatadora, tudo em uma obra só. Um texto escrito com perfeição, tá aqui. Quando eu ouvi terror, vibe sombria, investigação psicológica, eu falei, meu Deus, esse livro é pra mim. E eu gostei muito, tá? O final é decepcionante? É sim, decepcionante. Ele tem uma avaliação bem ruim no Scooby. Eu não vi na Amazon, mas no Scooby ele tem uma avaliação bem ruim. Por quê? Porque as pessoas realmente se decepcionaram com o fim. O fim, não no sentido assim do desfecho, não no sentido de quem cometeu o crime, tá? Não é isso. Quem cometeu o crime é bem coerente. Embora você não consiga pensar durante a investigação, durante alguns elementos que são trazidos à tona, o suspeito, a pessoa que realmente fez o crime, é muito coerente. E isso é legal. Porém, eu não sei se a escritora, de repente, estava meio cansada no fim, né? As pessoas... Eu vi vários comentários dizendo, parece que ela estava com preguiça no final do livro, parece que ela se perdeu do que ela queria fazer. Então, teve vários mistérios, sabe? Ficaram simplesmente abandonados, que eles podiam ter sido melhor desenvolvidos. E isso deixa você na expectativa, e é uma expectativa ruim, porque ela simplesmente não é respondida em momento nenhum, ela não é saciada em momento nenhum, então assim, isso acaba causando uma frustração muito grande. O livro tem sim algo sobrenatural, é muito interessante a vibe do farol, tempo frio, eles abandonados no meio do mar, é realmente assim, fascinante a ideia
de solidão que eles têm, o sentimento de solidão que esse livro transmite, o sobrenatural de você estar num lugar que foi criado para o ser humano estar, mas assim, definitivamente o ser humano não deveria estar naquele lugar. As presenças totalmente misteriosas que aparecem ao longo do tempo, né, de quando eles estão lá, presenças sinistras, presenças que você fala, meu Deus, será que isso é uma pessoa mesmo? Ou será que isso é um espírito? Será que isso é um fantasma? E coisas inexplicáveis que elas ficam inexplicáveis demais, como, por exemplo, um personagem vê e descreve alguma coisa e isso é totalmente esquecido, apagado, isso não volta e você não consegue, como leitor, entender o que foi que aquele personagem viu. Então, assim, tinha muito potencial, sabe? Tipo, aparece um corpo boiando no meio do oceano, aparece uma figura que poderia ser uma lenda urbana, mas que também acaba ficando mal trabalhado. É um livro com muito potencial, mas acabou não conseguindo, né, alcançar esse potencial que ele tinha. Então você realmente começa a leitura nos primeiros capítulos falando, caramba, esse vai ser o livro da minha vida. E termina meio, poderia ter sido o livro da minha vida se não fosse resolvido, entendeu? Bom, próxima aquisição. Também do Shopping de Cabo Frio. No Shopping de Cabo Frio, eu vou deixar umas fotinhos aqui, tem uma cafeteria literária muito boa, eu ia falar um palavrão, mas ela é fantástica, é linda, é tudo que eu gosto na minha vida e, tipo assim, só queria deixar essa estética aqui pra vocês verem como é linda, maravilhosa. Enfim, vamos voltar. Esse livro aqui é mais uma aquisição do Shopping de Cabo Frio, tá? É do PJ Pereira, se chama O Livro do Silêncio. Eu já li um livro do PJ Pereira antes, que se chama A Mãe, a Filha e o Espírito da Santa. Vou deixar a imagem aqui pra vocês verem. E foi uma experiência muito legal, ao mesmo tempo que eu tive muitas ressalvas desse livro, né? O PJ Pereira, ele traz uma história muito interessante, inovadora, que conta a história da Santinha. Eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas a Santinha é uma menina que seria o Messias, sabe? Seria uma reencarnação de Jesus. Não sei se chega a ser esse termo, mas eu sei que eles falam Messias, que ela é o Messias. E existe toda uma lenda à volta da concepção dela, e ela nasce, então ela traz milagres e acontece, faz acontecer. A Santinha começa a se envolver com o mundo, né, da religiosidade. Não no sentido de fé, de crença, mas no sentido mercadológico da coisa. Então ela começa a trazer à tona dentro dessa história a questão mercadológica da religião, né, de fiéis que são roubados, de fiéis que são enganados, de figuras religiosas. Eu não vou entrar no mérito de quais figuras religiosas, porque a gente sabe que em qualquer religião existe esse tipo de coisa. Então, assim, figuras religiosas que em nome da fé ganham e lucram e roubam e sabe, tem uma vida dupla, uma vida que não é santa. Eu acho muito interessante. Esse livro traz coisas extremamente incômodas, sabe? Tipo assim, sobre política, sobre a face oculta das pessoas, a face ruim das pessoas. É um livro pesadíssimo de ler. Não leia se você tem problema com assassinato, estupro, sofrimento, porque tem muito sofrimento. Tem até momentos que eu penso assim, qual é a necessidade desse sofrimento todo? Porque eu não consigo achar. E eu não vou dar nenhum spoiler específico sobre esse livro. A salvação pra mim desse livro, digamos assim, no sentido de tipo, eu ia deixar de ler se não fosse, mas aquele alívio no coraçãozinho é o relacionamento da Santinha com uma amiga dela, né? Ela tem um relacionamento com essa amiga. E eu amo essa amiga dela. Eu infelizmente não tô lembrando o nome, porque faz um tempo que eu li esse livro, faz 2 anos que eu li esse livro. E essa amiga dela é maravilhosa, ela traz sobriedade às coisas, traz realidade, traz leveza, ela é muito maravilhosa. E eu queria realmente que esse livro tivesse se desenvolvido um pouco mais sobre esse relacionamento, porque esse relacionamento ele não chega a ser sequer um fio do livro, ele é um coadjuvante, ele é um figurante que aparece de vez em quando, entendeu? Esse relacionamento fica meio largado, fica meio perdido. E lá pro final da história que ele realmente começa a se desenvolver, mas depois de você nem ter acreditado que isso ia acontecer. Porém, eu como mulher me senti incomodada com várias expressões e colocações que o autor tem em relação a mulheres. Ele é um homem contando sobre uma mulher. Então, às vezes, tem algumas questões que pra mim são muito incômodas e eu não percebi como um efeito, sabe? Como uma necessidade de te fazer sentir incômodo, mas sim como realmente a visão que ele queria transmitir das coisas. Eu não posso afirmar isso, eu não fiz um estudo do livro, eu não me sentei e consultei vários
teóricos para poder comprovar a minha tese, mas como leitora, como minha experiência como leitora, isso foi extremamente incômodo e várias vezes me fez pensar se o autor tinha realmente essa percepção das coisas, tá? E é por isso que eu comprei esse livro, porque eu quero saber se eu estava errada, se eu tive uma percepção incômoda por falta de interpretação, por falta de conhecimento, porque eu não sei do que eu tô falando. Então, assim, obviamente, eu gostei da história, gostei da premissa, me senti incomodada, tive essas ressalvas, mas não necessariamente eu estou certa com essas ressalvas, digamos assim. Posso ter tido uma interpretação completamente errônea, entendeu? Porém, não fui a única que teve esse tipo de percepção. Se vocês forem lá no Scoob e derem uma olhada nas avaliações e também na Amazon, você vai ver que outras mulheres comentam sobre isso e que tem essa sensação de que a personagem foi sexualizada e não que era, tipo assim, algo natural, não passou essa questão de naturalidade pra gente, e sim a visão de um homem sobre uma mulher, sem realmente conhecer o que é uma mulher, entendeu? Então por isso que eu vou ler esse livro, porque eu não posso jogar assim um único livro e falar, não, é isso, principalmente porque eu não fiquei certa daquilo. Eu falo com vocês, é uma percepção que eu tive e não significa nem de longe que eu estava certa nessa percepção, certo? Então tá aqui o livro, uma linda edição também. A Mãe, a Filha, o Espírito da Santa, pra mim é uma excelente edição, um livro muito bonito, muito maravilhoso. Tem na Amazon, na época eu comprei por R$13, esse aqui eu comprei por 10, então assim, é um preço super acessível. E é um livro, esse aqui, o pessoal que é fã do PJ diz que é o melhor livro dele. Então assim, não podia deixar essa oportunidade passar. Bom, agora os livros que eu tenho pra mostrar foram do último domingo que eu e minha família fomos no shopping de Campos e ficamos muitas horas dentro da livraria do Shopping Boulevard. Então a gente trouxe algumas coisinhas. Meu irmão trouxe coisas pra ele, minha avó trouxe coisas pra ela, minha mãe trouxe coisas pra ela. E eu ganhei 4 livrinhos da minha avó. E eu vou mostrar que livrinhos são esses. Bom, primeiro de tudo, Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz. Vocês sabem, e se não sabem, vão ficar sabendo agora, que eu sou total cadelinha de Raquel de Queiroz. Eu li esse mês o 15 e 3 Marias que eu tinha comprado lá na Bienal. E assim, eu não tenho uma ressalva, eu não tenho nada pra dizer, eu só tenho, assim, coisas maravilhosas pra dizer sobre Raquel de Queiroz. Eu estou extremamente apaixonada. E pensando, levando em consideração que o 15 foi produzido, sabe? Quando ela era muito nova, se não me engano, ela tinha 18, 19 anos, ela era muito nova. E esse aqui é o que ela produziu quando ela tinha 82 anos. Eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de conhecer essa obra que foi desenvolvida, sabe? O que o tempo fez com a escrita, como amadureceu, como ajudou, como interferiu, como auxiliou, como que tá aqui. Eu não podia deixar de pular essa parte, até porque, por exemplo, Lúcio Cardoso, que eu sou extremamente fã, eu adoro ver os primeiros livros e o último dele, né, que é a Crônica da Casa Assassinada, ver como ele evoluiu, a gente percebe através dos personagens, a temática que é trazida à tona, a gente percebe a construção do parágrafo, pelo menos com Lúcio Cardoso eu super percebo isso, como os parágrafos dele no início tinha uma complexidade muito menor do que no final, né? Crônica da Casa Assassinada você tem uma quantidade de subordinação, coordenação dentro de um parágrafo, mas aquilo é tão bem feito, é tão, sabe, bem costurado, e eu adoro ver essa evolução. E no caso da Raquel de Queiroz, eu nem sei se a gente vai ver necessariamente uma evolução, né? Porque no Lúcio Cardoso houve sim, no sentido de que ele começou no mundo num tema que não era muito o que ele queria trabalhar, né? Ele pertencia ao movimento regionalista, ele tinha um pouco de caráter social nas suas escritas e depois ele abdica disso completamente. E o máximo de menção, por exemplo, Luz no Subsolo, que é o primeiro livro que ele faz realmente de acordo com o que ele queria fazer, que é totalmente um tiro no escuro, porque é super criticado pelos autores regionalistas que o acompanhavam nas suas 2 primeiras obras, que tinham temática regionalista. A gente, por exemplo, tem uma mudança total, porque nos 2 primeiros livros se fala muito do ambiente, e no segundo livro é um rompimento tão grande que só existe uma menção ao local que se passa a história e só tem aquela palavra Minas Gerais uma única vez e depois não se fala mais disso. Então aqui em Raquel de Queiroz eu só quero descobrir o que é que o tempo trouxe para a narrativa dela, né? O que a experiência trouxe para a narrativa dela. De repente ela se tornou mais expansiva no texto, né? O 15 é direto e curto ao ponto, ao sofrimento. Olha aqui, tá sofrendo e acabou. E não há uma romantização, não há margem para mais. 3 Marias já é um livro que tem uma face totalmente diferente do 15. Ele tem essa narrativa fluida, mas é totalmente intimista, é totalmente reflexivo, fala muito dos pensamentos suicidas, como que os sentimentos se depositam dentro da personagem principal. É meio autobiográfico, né? Porque
as figuras que estrelam Três Marias estão intrinsecamente ligadas e inspiradas em amigas que a Raquel teve durante o tempo que ela passou no colégio. Então, assim, é muito interessante e eu quero saber muito o que o Memorial de Maria Moura traz pra mim. Também comprei este livro aqui, que chama Trilha Sonora para o Fim dos Tempos, que já o título é maravilhoso, né? Mas eu achei a capa muito interessante. Só que a premissa, eu não conseguia suspeitar. Tipo assim, na hora eu li a premissa e falei, caramba, eu olhando pra essa capa eu não ia imaginar nunca. Ele conta a história de um censor, é um romance, né? Não um romance no sentido romântico, mas no sentido de narrativa, de forma de escrever e tal. Ele é um romance que conta a história de um censor soviético, censor no sentido de quem faz censo, né? De quem capta dados, né, demográficos para o governo. Ele é um censor soviético e ele está com várias fotos, caçando várias fotos de traidores da pátria, de pessoas que não concordam com o governo. Traem o governo, enfim, que desertam. E ele tem essa função de identificar, provavelmente para eliminar, né? Não sei se está dito isso aqui na sinopse, não me lembro. E eu sei que ele fica muito impressionado, ele tem sentimentos específicos por a foto de uma bailarina, que provavelmente, né, a foto tá junto com desertores, né, com pessoas que traíram o partido. Então, é realmente muito interessante. Eu li as primeiras páginas e gostei bastante da forma como é estruturada a narrativa, como que é escrito. Esse livro me parece uma coisa bem promissora. Comprei também A Noite Mais Escura do Ano, tá? Que tem essa capa muito bonita e eu não sei se vocês conseguem ver, tem um decalquezinho aqui de cachorrinho. Vocês estão vendo? Eu não tinha percebido isso de primeiro, então eu olhei o nome, A Noite Mais Escura do Ano, olhei essas folhagens atrás e pensei, uau, deve ser triste e sombrio. E sinceramente deve ser triste. Ele conta a história de uma moça que faz resgate de animais. Na verdade, ela faz resgate de Golden Retrievers e a relação que ela tem com o namorado dela, que já faz um tempo que eles estão juntos. E eles dois lidam, tipo, eles têm um passado sombrio que constantemente usa sombra, né, afeta o presente. E essa cachorrinha que eles resgataram por último, de uma questão de maltratos, vai ajudar eles a lidar com esses sentimentos do passado. Então a gente já sabe que vai ser um negócio dramático e vai ser um negócio que no final a gente vai chorar, porque se tem cachorro envolvido no meio, não tem como escapar. Por último, mas não menos importante, os Jética. Eu não sei se pronuncia assim, tá, gente? Mas vocês sabem, ou se não sabem, acabaram de descobrir, que eu sou total cadelinha da Letícia. Eu terminei de ler A Casa das Sete Mulheres mês passado, já engatei em Prata do Tempo, também finalizei, assim, 2 dias, chorei horrores com aquele livro. Comprei Um Farol no Pampa, que é a continuação de Casa das Sete Mulheres, e eu não podia deixar essa oportunidade de passar, né, de comprar um livro da Letícia por R$10 na livraria. E esse livro conta a história de um escritor que, após sua separação, tem dificuldade de escrever um novo romance. E ele vai se refugiar em memórias, em lembranças da sua infância, num passado quentinho e paradisíaco de praia. Então é aí que ele vai voltar e vai buscar reencontrar seus sentimentos, realinhar suas expectativas. E esse parece um romance muito promissor. E para finalizar, as leituras que eu fiz esse mês foi o 15 de Raquel de Queiroz, Três Marias de Raquel de Queiroz, Colega de Quarto do Vitor Bonini, com Borges, mas eu não me lembro quem é o autor, Farol, né, que eu falei com vocês, O Coiso, O Leitor, que eu também fiz resenha lá no Scooby, e que são 7. Agora que eu tô terminando O Casal que Mora ao Lado, mas eu não sei se eu vou terminar até o dia... Hoje é que dia? Hoje é dia 27. Eu não sei se eu termino até dia 30, né? 31. É isso, galera. Comentem aí o que vocês mais gostaram dessa lista de livros que eu comprei. Ou quais vocês já leram, quais vocês acham que eu vou gostar. E também se vocês concordam ou não com as opiniões que eu dei sobre os livros. Porque, obviamente, nós temos que nos acostumar a ser leitores críticos. Nós não podemos apenas ouvir uma crítica e pensar, não, tá certa, a pessoa falou, ela tá completamente certa. Nós temos que pensar se a gente concorda ou não. Até porque a literatura é um convite pra gente fazer nossas próprias conclusões, né? Fazer nossas próprias críticas, sejam elas positivas ou não. Não deixem de me seguir no Instagram, se inscrevam aqui embaixo, deem like no vídeo porque me ajuda demais e agradeço mais uma vez a vocês que assistiram esse vídeo até o final. Obrigada e até a próxima!